Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Esse vídeo aqui é mais um sobre o meu quadro, os livros que eu já li. E o livro que eu vou apresentar para vocês hoje são estes aqui. Eu falo livros porque eles são o principal e sua continuação, né? Então são esses aqui, ó. Da Colleen Hoover. E aí quem leu esses livros sabe do que se trata. Então, assim, é um assunto bem pesado um pouco, né? Porque fala de relacionamento tóxico, seja ele amoroso ou familiar, relação abusiva, agressão doméstica, né? E o livro começa assim, uma menina na época, né? Agora ela já é uma mulher crescida, né? Mas ela passou a infância toda dela vendo a mãe dela sofrer abuso do marido, né, do pai dela, né, porque de início, né, no casamento tudo era bonito, tudo eram flores, né, tudo era tranquilo, só que esse pai começou a agredir a esposa quando ele era questionado, né, então queria forçar sexo com ela não queria, né, e a menina na infância presenciou tudo isso, né, queria tomar uma atitude, mas não conseguia, né, até que chega um dia o pai morre, né, e a menina até sacaneia no velório dele, né, falando que tinha um discurso para fazer, e no final ela não fala nada, né, e aí ela fala que fez de propósito. Só que aí ela tinha um amigo, né, ela conheceu uma pessoa que estava passando por problemas familiares também, ela nem imaginava, nem desconfiava, mas depois a gente descobre que ela foi a salvação dessa pessoa, né, desse rapaz. E eles começam a se aproximar, e aí tem o namoro da adolescência, né, porque eles pegavam o mesmo ônibus escolar para ir pra escola. E aí começam a falar sobre tudo, sobre relacionamentos e tudo. E aí a gente descobre que a mãe dela já sabia disso, né, desse relacionamento. E aí, em vez dela brigar com a menina, brigar com esse suposto namoradinho dela, não, ela fica muito feliz por ver que a filha está protegida, está sendo amada, né? E o rapaz muito gentil, né? Apesar do aspecto dele, né? De carente, de pobrezinho, né? De necessitado. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito sensível, muito bondosa. E aí ele passa por uma situação, né? Que aparece na história, que o menino sofre uma agressão e aí ele some, né? Ele fala que vai morar com o tio dele, que vai entrar pro exército, lá pra marinha dos Estados Unidos, tudo, e aí a menina fica toda preocupada, né, e aí ela escreve tudo que acontece, ela escreve no diário dela, né, por causa que ela e o menino são fãs de uma moça, que ela é escritora também, e apresenta um programa, e ela tem sempre vontade de conhecer essa moça, então ela vive escrevendo cartas para essa moça aí no diário dela também. E aí foi tudo registrado. Ela um dia conhece uma outra pessoa, né? E se apaixona por essa pessoa e sai, ele é médico, tudo, cirurgião. Eles fazem altos planos, só que esse rapaz ele retorna para a vida dela. Né? Então mexe drasticamente, e aí já passam-se anos, né? E eles já maiores de idade e tudo. E aí ele vê que é uma pessoa bem famosa, né? Que abre um restaurante, é o chefe de cozinha. E aí ele fala, né? Ele se reencontrando tudo, ela vê que isso mexeu com ela. E aí ela vai pegar informação, tudo. E aí o outro rapaz é bem ciumento também, né? E aí bate nela também, a mesma coisa, agride ela. Só que eles acabam se casando, porque da mesma forma que a mãe dela, né? Ela achava que se ela ficasse sem o marido, que as coisas iriam serem mais difíceis na vida dela, que ele levava ela tudo, que ele só fez aquilo por causa da bebida, acaba se culpando ou achando coisas pra pôr a culpa, mas ele não era assim, não sei o que. E aí o primeiro livro, né, assim que acaba o relacionamento, mostra porquê que acaba o relacionamento, né. E aí eles se casam, eles têm filha, né, só que ela resolve se separar porque ela não quer que a filha dela sofra algum abuso com esse pai, né, e aí ela fica com outro carinha, descobre a verdade sobre a vida dele, né, e tudo, né, e aí o outro livro começa, né, ensina, e é assim que começa, eles ensinam o porquê que o relacionamento dá certo, o que aconteceu,
para o relacionamento dar certo. E aí a gente descobre outros fatores, né? Então depois a gente descobre que a Colleen Hoover, ela escreveu no livro dela coisas pessoais da vida dela. Então ela sofreu agressão do pai dela, a mãe dela também sofreu. Então a mãe dela foi feliz depois que a mãe dela casou de novo. O padrasto dela, sim, de verdade, era um bom marido, um bom esposo, um bom pai. Porque ela até falou que no casamento dela ela não chamou o pai dela para subir com ela até o altar. Ela chamou o padrasto porque ela se identificava mais com ele, como modelo de pai, uma pessoa que era mais amiga, né, mais conselheira. Então a gente vê várias questões que acontecem, né? E aí nesse segundo livro o rapaz, né, abre um outro restaurante, e aí ele descobre que ele tem um meio-irmão, e aí acontecem alguns vandalismos no restaurante dele, ele vai atrás de investigar, descobre. A mãe dele, muito interesseira, volta para saber e comunica que ele teve um irmão, que o menino fugiu de casa procurando ele. E aí ele encontra esse irmão, e aí ele casa com essa moça depois de passar por várias aventuras, né, com essa amiga dele de infância. E aí eles vivem vários dilemas, porque o ex-marido dela, né, mesmo longe dela, né, eles lutando pela guarda da criança e tudo. E esse menino depois ele quer lutar pela guarda do irmão dele, porque ele sabe que a família não tem condição nenhuma. E o menino, né, 12 anos de idade, vem atrás do irmão para saber o que aconteceu, porque ele foi abandonado. E ele conta que ele não abandonou o irmão dele, ele nem sabia da existência do irmão dele, mas que ele faria de tudo para ajudar. Então ele ajuda o menino, matricula numa escola nova, e aí veio assistente social, conversa e tudo, e aí ele ganha a guarda do irmão dele. E aí ele tem um outro menino de 12 anos, que é o psicoterapeuta dele, então o menino vive dando vários conselhos amorosos para ele. E ele fala que ele vai mudar de terapeuta, e aí tem uns amigos dele também do restaurante, que são bem legais. E aí é uma história bem emocionante, porque aí no final da história ele ganha a guarda do irmão dele, a menina ganha a guarda da filha dela, que ela tem com o carinha lá que era agressivo. Né? E aí eles se casam e se tornam uma boa família bem feliz, né? Então é um livro legal de vocês lerem, que vocês veem essa diferença, não? Porque um relacionamento dá certo, porque um relacionamento não dá certo, né? O que precisa disso, né? Para um relacionamento dar certo, além do amor, do respeito, né? Um pelo outro. Então é um livro legal de vocês lerem, que vocês vão se identificar bastante com a história também, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau. Se cuidem.